Fala, galera do quinto ano, e aí, preparados para mais uma aula de ciências? Então, vamos nessa! Bom, pessoal, hoje a nossa aula será um pouquinho diferente, tá? Nós iremos começar resolvendo um exercício e depois daremos continuidade ao nosso conteúdo. Mas antes, peguem o caderno de ciências e anotem essas páginas aqui. Elas que nós iremos trabalhar na aula hoje, beleza? Depois, eu preciso que vocês peguem o livro e anotem lá em cima da página a data e escreva aula, tá? Indicando que essa página foi da aula do dia de hoje, tá? Igualzinho aqui, beleza? Pessoal, então abram lá o livro de vocês na página 9 e nós iremos fazer a hora da leitura. Prestem atenção, acompanhem junto com a leitura da prof, porque logo depois nós iremos responder essas 3 perguntas aí, tá bom? Ah, prof, eu tenho dificuldade em acompanhar. Galera, usem o dedo para acompanhar conforme a prof vai lendo. Usem a régua, o lápis, o que vocês acharem melhor, tudo bem? A prof irá começar. O título do texto é Cuidados com a pele devem ser reforçados com o verão. Além da aproximação do verão e do aumento das incidências de sol, a alteração nos relógios provoca uma mudança na exposição à radiação solar. Existem 2 tipos de radiação, A e B. A A é aquela que vai do nascer até o pôr do sol. A B é aquela que vem com o sol a pino, entre as 10 horas e as 15. Isso quer dizer, galera, que é o horário que o sol está mais forte, beleza? Continuando. Explica Pedro Dantas, coordenador do Departamento de Oncologia Cutânea da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nesta época do ano, a exposição dos raios ultravioletas aumenta com a maior realização de atividades ao ar livre. Por isso, é necessário cuidado com esses raios, que são uma das principais causas provocadas do câncer de pele. Galera, isso aí é uma reportagem e ela foi publicada no jornal Estadão no dia 14 de outubro de 2017. O autor dessa reportagem foi Jonathan Cotrin, beleza? Bom, antes da gente dar continuidade, raios violetas, né? O que isso quer dizer? Raios violetas são tipo de luz invisível emitida pelo Sol. Então, é aquela luz que transfere calor para nós, tá? Vamos aí às perguntas desse texto, né? Da hora da leitura. Número 1. Quais os tipos de radiação solar mencionadas no texto? E aí, quais são os tipos? Isso aí. Raios ultravioleta A e B, certo? Essa foi moleza. Vamos lá para o número 2. Qual tipo é mais perigoso com as exposições excessivas no verão? Galera, o raio ultravioleta A é daquele que vai do nascer até o pôr do sol. E o B é aquele que vem com o sol a pino, ou seja, um pouco mais forte, né? Que é entre as 10 e 15 horas da tarde. Então, qual é o mais perigoso com as exposições excessivas? Né? Quando você sai, você fica em qual horário, né? Tomando esse sol por mais tempo? Isso aí, é o A, certo? É o raio ultravioleta A. Então, a resposta é essa daí. Número 3. Qual o horário de maior incidência dos raios ultravioleta do tipo B? Quais são os horários dos raios ultravioleta
do tipo B. Isso aí. Das 10 às 13 horas. Perdão, das 10 às 15 horas da tarde, que é 3 horas da tarde, certo? Bom, essa foi moleza, não foi? Essa hora da leitura estava mole. Agora vamos continuar e vamos falar sobre o conteúdo de hoje. Hoje nós iremos falar sobre o carboidrato e os sais minerais. E por fim, nós iremos falar sobre as fibras alimentares. Lembrando que as fibras alimentares não são um nutriente, tá? Elas são elementos essenciais. Lembram quais são os elementos essenciais? A água e as fibras. Então, hoje, dos nutrientes, nós iremos finalizar falando sobre os sais minerais e os carboidratos. E logo depois falaremos do elemento essencial, né? Fibra alimentar, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar a aula de hoje. E para isso, vamos relembrar um pouquinho a aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre energia e alimentação, não é verdade? Falamos que o nosso corpo, ele precisa de energia para conseguir realizar as atividades do dia a dia. E essa energia é retirada dos alimentos, né? Os alimentos possuem nutrientes necessários para que o corpo consiga produzir a energia, não é verdade? Bom, falamos sobre alguns nutrientes na aula anterior e hoje nós falaremos sobre mais 2 nutrientes. Vamos começar pelos sais minerais. Galera, os sais minerais são vários tipos, né? Existem vários tipos de sais minerais, mas o mais conhecido deles é o cloreto de sódio, tá? Esse cloreto de sódio nada mais é do que o sal de cozinha. Isso aí, o sal que a sua mãe, que o seu pai, que você, né, coloca nos alimentos, tá? Para deixar eles assim um pouquinho mais salgados. Bom, o nosso corpo precisa desse tipo de sal, né? Desse tipo de sais minerais. Por quê? O cloreto de sódio, né? O sal de cozinha, ele vai ajudar em algumas funções do nosso organismo. Ele poderá transmitir, tá? E estimular algumas funções para o nosso corpo. Inclusive, essa transmissão, esse estímulo, ele está diretamente ligado ao cérebro. Lembrando, galera, que os sais minerais, tá? Especialmente o cloreto de sódio, ele é necessário no nosso corpo em pequenas quantidades, né? Se você abusar, né, no uso desses sais, desse sal de cozinha, né, desse cloreto de sódio, ele pode acabar acarretando algumas doenças, tá? Como pressão alta, anemia e problemas na tireoide, que é uma glândula que fica localizada bem aqui, olha, tá? No nosso pescoço. Existem também outros tipos de sais minerais, como o ferro, o cálcio e o fósforo. A falta do ferro, por exemplo, pode causar uma doença chamada anemia, e que nada mais é do que a falta, né, de hemoglobina no nosso sangue. A hemoglobina é o tipo de célula sanguínea. Nós podemos encontrar em alimentos como o feijão, a lentilha, o grão de bico, verduras escuras, entre outras. Já o cálcio e o ferro são componentes importantes para que nossos ossos permaneçam fortes, tá? Quando há falta desses 2 tipos de sais minerais, pode ocorrer a osteoporose, que é uma doença causada pela perda de massa óssea. E em quais alimentos nós podemos encontrar o cálcio e o ferro? No leite e nos seus derivados, como iogurte, queijo e etc. Além disso, também estão presentes nos vegetais de folhas escuras.
Bom, agora chega de enrolação, vamos falar dos carboidratos, aqueles que nós amamos, não é verdade? Olha, a batata, o arroz, o macarrão, o aipim, olha, só coisa gostosa. Bom, os carboidratos são esses, né, que eu acabei de citar. E para que eles servem? Galera, eles dão energia para o nosso organismo. Sim, uma das suas principais funções é de fornecer energia, como os lipídios, não é verdade? Bom, existem dois tipos de carboidratos. São os carboidratos complexos e os carboidratos simples. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Os carboidratos complexos são aqueles carboidratos que nós conhecemos como os bons, né? Eles não sofrem processo de industrialização. São aqueles simples, então é o que mais faz bem para o nosso organismo. Quer ver um exemplo? O feijão, a lentilha, o arroz, a batata. Já os carboidratos simples são aqueles ruins, né, que fazem mal para o nosso organismo. Quais são eles? São os alimentos processados, né? Por exemplo, o pão, biscoito, o arroz, refrigerante, sim, refrigerante tem carboidrato. Refrigerantes e bebidas industrializadas, tá? São esses alguns exemplos de carboidratos simples que são ruins para o nosso organismo. Bom, pessoal, então fechamos, né, os nossos tipos de nutrientes. Agora vamos falar um pouquinho sobre as fibras alimentares, tá? Diferente do que nós vimos até aqui, né, que foi apenas os nutrientes, as fibras alimentares não são nutrientes. São elementos essenciais, ou seja, aquilo que o corpo realmente necessita, independente de qualquer outra coisa, né? São dois tipos de elementos essenciais: a água, que nós já conhecemos, e as fibras alimentares, que nós iremos conhecer agora. Bom, as fibras alimentares não vão fornecer nutrientes, tá? Qual é a função dela no nosso organismo? É de promover saciedade. O que isso quer dizer? Sabe quando a gente come um alimento e a gente se sente assim cheio? Opa, minha fome acabou? Então, é exatamente isso, a sensação de saciedade, de que a fome passou. Além disso, o nosso intestino não consegue digerir essas fibras alimentares. Então, a gente faz a digestão dela o máximo ainda na boca. Por exemplo, a laranja é uma fibra alimentar. Então, quando você come, você mastiga, só que chega uma hora que você não consegue triturar mais. E aí você engole, vai para todo o processo até chegar no intestino. Chegando lá, não tem como mais digerir, tá? Então, do jeito que foi mastigado, é a forma como chega no nosso intestino. Dito isso, quais são os alimentos que são fibras alimentares, né? Como a prof falou, algumas frutas, algumas leguminosas, alguns grãos, farelos, tá? E entre outros. Galera, a fibra alimentar também ajuda a prevenir doenças crônicas. O que são doenças crônicas, vocês sabem? São aquelas doenças que podem durar a vida inteira, né? Eu começo com ela de um jeito, ela vai aumentando, né? Vai progredindo e não tem cura. Isso são as doenças crônicas. Bom, a nossa aula de ciências vai ficando por aqui. A prof vai colocar uns slides logo depois, né, que eu terminar de falar, e vocês irão passar esse conteúdo para o caderno. É um resumo da matéria que está no livro, mas é importante que vocês leiam as páginas que nós estudamos hoje, tá? Nós teremos trabalhos de casa, que serão essas páginas aqui. É importante que vocês façam. E aí, na próxima aula, nós iremos corrigir, tá bom? Pessoal,
Fiquem com os slides e até a próxima. Tchau!